Olá pessoal, vamos para mais uma aula, a parte 2 da nossa aula sobre o Sudeste, né, que a gente já iniciou no outro vídeo e agora a gente finaliza com esse vídeo aqui, beleza? Então a gente estava falando sobre o Sudeste, que é a região que a gente vai começar a trabalhar, né, e a gente falou sobre todo o ciclo, lá o fim da cana-de-açúcar, o fim do ciclo da cana-de-açúcar, o começo da mineração, depois o fim da mineração e o início do ciclo do café, que foi o ciclo do café foi o grande start, né, no desenvolvimento da região Sudeste, que iniciou ali no Vale do Paraíba, mas foi para todo o Sudeste como um todo, né? Todos os estados do Sudeste receberam um pouco desse boom grande do ciclo do café, né? Então a gente parou quando chegou no ciclo do café, eu dei uma pequena explicação, mas agora a gente vai entender um pouco mais de como o café industrializou toda aquela região do Sudeste por inteiro, né? E aí talvez vocês não consigam ver a TV, mas não tem problema se vocês não conseguirem ver meu slide. Eu posso até compartilhar esse slide com vocês de novo, né? O link dele. Mas o mais importante é vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Esse é o mais importante. Mas é importante a gente entender que São Paulo hoje tem muitos habitantes. Tem 8 milhões, se eu não me engano, de habitantes. A região metropolitana são 17 milhões. É uma das maiores cidades do mundo, né? A cidade de São Paulo. Mas nessa época, em 1836, haviam apenas 9.931 habitantes. Era uma quantidade ínfima, né? Eram menos de 10 mil. Hoje, um município pequeno, por exemplo, como Paulo Lopes, tem 7 mil habitantes. Então é mais ou menos do tamanho de Paulo Lopes. São Paulo, comparado à cidade de Paulo Lopes aqui do lado, é quase um ultraje, né? Mas é isso. Mas a partir de 1860 as fazendas de café elas começaram a avançar, né? Para a depressão periférica, pelo Planalto Ocidental, entrando em toda a província ali de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, depois de 1860, porque eles viram que o café dava muito dinheiro. E toda aquela região ali era de Mata Atlântida, e a mata foi totalmente devastada para ser plantado café, né? E também porque o solo da região ali do Vale do Paraíba não era tão bom, né? Eles começaram a perceber que o solo estava se degradando e o café não estava mais se enriquecendo tanto, e que tinham outros solos ali na região que poderiam ser melhores para a plantação, né? Então, privilegiavam onde já tinha trilhas de mula e tudo mais, né? Próximo slide. Beleza. Aí, gente, quais eram as regiões mais privilegiadas? Eram que ficavam até 100 quilômetros dos portos mais próximos. Os portos mais próximos eram o porto de Ubatuba, Paraty e Rio de Janeiro. Eram os 3 portos mais próximos. Porque o foco desse café não era para ser consumido aqui no Brasil, era para exportar, era para mandar para fora, para os países da Europa e para outros países, né? Então o foco era no mercado externo. E também onde já tinha trilho, né, de mula para passar, porque eram as mulas que levavam até os portos para eles serem exportados para o mercado externo. Mas alguns lugares ainda não tinha trilha e tal, era necessário fazer. Então era privilegiado locais que já existiam. E gradativamente as mulas elas foram sendo substituídas por ferrovias, né? Por ferrovias onde transitavam trens para escoar a produção de café. Então isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Beleza? E a partir de 1880 o café passou a ser feito praticamente só dessa forma, com as ferrovias. Tá? O café e ferrovia marchavam juntas na ocupação de todo o interior de São Paulo. E a população só ia crescendo, né? Só ia aumentando em todas essas regiões. Né? E por conta dessas condições físicas muito favoráveis, pela saúde do solo, que era a terra mais roxa, do que no Vale do Paraíba, o café foi migrando, né? As grandes fazendas cafeeiras foram se instalando um pouco mais para o interior de São Paulo, um pouco mais em Minas Gerais e um pouco mais no Espírito Santo e no Rio de Janeiro foram saindo, né, daquela região ali. O Vale do Paraíba foi decrescendo.
e principalmente a região encabeçada por Campinas, lá em São Paulo. Tem um aeroporto muito famoso em Campinas, né? Todo mundo conhece a cidade de Campinas, em São Paulo, uma cidade muito grande. Né? E essa cidade ela se desenvolveu basicamente por isso, por roubar muito das fazendas cafeicultoras que existiam lá no Vale do Paraíba, né? E passaram aí para lá. Então as lavouras de café elas encontraram áreas mais extensas para o solo lá, e o solo formado pela decomposição do basalto e do diabásio, né? Que são rochas vulcânicas e que resultavam num solo roxo muito bom, né? O diabásio e o basalto, que intemperizados eles formam esse solo um pouco melhor para o plantio, beleza? E aí aqui eu trouxe a cidade de Ribeirão Preto. Por que a cidade de Ribeirão Preto? Ela fica no nordeste do estado de São Paulo e ela é uma grande mancha roxa, né, de terra roxa. E as fazendas elas passaram a se instalarem ali. E junto com Campinas, eles desempenharam um papel muito importante, né, de desenvolvimento dessa cultura do café, devido à infraestrutura, né, de boa qualidade. E ambas são consideradas capitais regionais nessa época, porque se desenvolveram a ponto de se tornarem muito importantes para o estado de São Paulo como um todo, né? E aí vocês já vão ver onde é que acontece o delas também, né? E o cultivo de café ficou sendo desse modo por muito tempo, até a crise de 1929. Vocês lembram da crise de 1929 que eu falei no vídeo passado? Na parte 1 dessa aula? Eu falei que a crise de 29, ela acabou com o preço do petróleo. O preço do petróleo foi lá embaixo, que inclusive o presidente do Brasil na época quis queimar café para fazer com que o preço do café aumentasse, né? Porque quanto menos a oferta, quanto menos café eu tenho para vender e mais pessoas compram, mais que pessoas querendo comprar, maior vai ficar meu café, né? Maior vai ficar o valor do meu café. Então, com o fim do ciclo do café, por conta dessa crise, a região de São Paulo ela se tornou muito industrializada, porque o pessoal das fazendas eles já tinham muita grana, né? Eles já tinham acumulado muito capital. Então era hora deles investirem nas indústrias, porque ali se dá uma revolução industrial, as pessoas começam a migrar das fazendas cafeeiras, de produzir café, de uma monocultura, de uma agricultura, para as indústrias, para produzir ferramentas, produzir carros, e produzir... Carros não, porque são todas empresas estrangeiras que vieram para cá produzir carros, né? Mas produzir um maquinário mais pesado, né? Coisas de maior valor agregado. E aí o que fez com que essa região do Sudeste ficasse mais industrializada foi isso. As pessoas já tinham dinheiro, já tinham fazendas, já tinham acumulado uma certa quantidade de capital e resolveram reinvestir isso nas indústrias, né? Outra coisa, já tinha muitas ferrovias para escoar a produção de café. Tinham portos, aeroportos, o transporte coletivo naquela região ali já estava mais desenvolvido. Já tinha muitas hidrelétricas produzindo energia, as casas já tinham energia elétrica em sua maioria. A Universidade de São Paulo, a USP, já foi criada, a universidade mais antiga do Brasil, e ela já tinha sido criada. Então, onde tem universidade, onde tem pesquisa, onde tem ciência, tem país desenvolvido, tem estado desenvolvido. Então, aquele estado começou a se desenvolver de modo mais rápido, porque tinha uma mão de obra de qualidade, né? A universidade ela forma mão de obra de qualidade, tinha uma quantidade de hospitais já, e a vinda de imigrantes do Nordeste, né, que já vinham antes e continuam vindo para São Paulo nessa época de 1930, hoje não vem mais, né? Hoje não vem mais porque a gente viu que o Nordeste já se industrializou muito depois de 1990. Mas antes de 1990, esse é o grande boom, né? Porque na época das fazendas tinha os escravos, na época da mineração até teve uma certa ida de algumas pessoas com maior poder aquisitivo lá para minerar em Minas Gerais. Mas com o fim da cana-de-açúcar, né, eles procurando modos de sobreviver, resolveram ir para lá. Mas o principal boom da imigração do Nordeste para cá se dá a partir de agora, de 1930 até 1990. São 60 anos dos nordestinos indo para São Paulo e ajudando a erguer aquela cidade. Porque aí, agora com as indústrias, a cidade se desenvolve mesmo, né, e se forma... A cidade não, o estado como um todo se desenvolve, forma uma grande massa produtora, industrializada. E esses nordestinos eles vão para lá trabalhar nessas fábricas.
Porque tem muito emprego sobrando e no Nordeste, nesse momento, não se está acontecendo nada. As pessoas ainda estão com pouca renda, né? Então eles vão para lá para trabalhar nas indústrias. E se dá início também ao trabalho assalariado, essas pessoas elas precisam comprar roupa, elas precisam comprar comida, elas precisam comprar brinquedos, elas precisam comprar móveis, elas precisam comprar casa. E aí vai gerando economia, né? Porque as pessoas são assalariadas, elas ganham dinheiro. Se elas ganham dinheiro, elas têm dinheiro para gastar. E aí vai gerando outras lojas, vai gerando outros comércios e a indústria vai se movimentando, né? Que é o setor secundário, beleza? E aí vai incentivando a produção industrial, porque vai precisar de gente para construir casa, vai precisar de gente para construir os móveis, vai precisar de gente para fazer brinquedo, vai precisar de gente para fazer a roupa, vai precisar de gente para vender a roupa, vai precisar de loja para vender a roupa, loja para vender móveis, loja para vender isso, loja para vender aquilo. E aí algumas das empresas que vendem móveis até hoje nasceram nessa época. Algumas das empresas que vendem roupa nasceram nessa época. Pesquisem aí a história dessas empresas, que vocês vão ver que muitas dessas empresas nasceram nessa época aqui, com o fim do café e com pessoas tendo dinheiro, investindo em indústrias, investindo em outras coisas, né? E aí a economia começa a girar também, né? Perfeito? Dúvidas? Estou à disposição. E aqui está o meu número, meu e-mail, tá? Qualquer coisa é só perguntar lá no Classroom ou entrar no meu WhatsApp e mandar mensagem, gente. Fico muito feliz quando vocês vêm tirar dúvida comigo. Quer dizer que vocês estão aproveitando a aula, estão olhando, estão percebendo que o professor tem feito uma aula com bastante conteúdo, né? Com bastante qualidade e tem tido dúvidas e tem ido saná-las, né? Fico feliz. Mas ainda é um número muito pequeno de pessoas que vão lá perguntar. Então, quando vocês puderem, aqui está meu número do WhatsApp, dá para ir lá pelo Classroom também comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Perfeito? Estou totalmente à disposição. Só preciso que vocês entendam isso. A parte da cana-de-açúcar, né, o fim da cana-de-açúcar no Nordeste, que resultou na mineração, o fim da mineração resultou no café. O café fez com que as pessoas tivessem muito dinheiro, se alastrou pelos estados todos do Sudeste, né? E as pessoas ficaram muito ricas e teve um fim ali na crise mundial, né? Fazendo com que as pessoas investissem o dinheiro delas em indústrias e em outras coisas, fazendo com que aquela região ali do Sudeste fosse rica até hoje, né? Fosse rica até hoje. E aí depois a gente vai entender nas próximas aulas do porquê que a região Sudeste é mais rica que a região Sul, mas por que a região Sul também tem bastante riqueza? Por que a região Norte é a mais pobre do Brasil? A região Norte é a que menos é industrializada, que tem menos indústrias, apesar de Manaus ser um polo. A gente vai aprendendo. Até o final do ano a gente vai entender o Brasil como um todo, em todas as suas regiões, em todas as suas potências, todas as suas personalidades do brasileiro como um todo, né? O Brasil é um país muito bonito para a gente estudar. Então a gente já concluiu o Nordeste, agora a gente está no Sudeste do Brasil. Perfeito? Um grande abraço de novo e até a próxima aula, na semana que vem agora.